Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. O assunto que nós vamos conversar um pouquinho hoje é função afim. Para isso, a gente vai começar com um exemplo. Suponha que na cidade do Rio de Janeiro, a cobrança realizada pelo taxímetro seja feita da seguinte forma: R$ 5,00 a chamada bandeirada e R$ 1,50 o valor cobrado para cada quilômetro percorrido. Agora a gente vai tentar estabelecer como seria o total pago por um usuário, dependendo da quantidade de quilômetros percorridos, através de uma tabela. Para 1 quilômetro percorrido, o valor pago vai ser R$ 1,50 por este 1 quilômetro, mais R$ 5,00 da bandeirada, total R$ 6,50. 2 quilômetros percorridos, 2 vezes R$ 1,50 mais R$ 5,00, totalizando, portanto, R$ 8,00. O mesmo vale para 3 quilômetros percorridos, 3 vezes R$ 1,50 mais R$ 5,00, total de R$ 9,50. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa e, por exemplo, perguntar quanto se pagaria por 11 quilômetros percorridos? 11 vezes R$ 1,50 mais R$ 5,00 fixos, né, da bandeirada, total de R$ 21,50. A pergunta que eu vou fazer para vocês agora é a seguinte: e se forem gastos R$ 27,50 em uma corrida? Quantos quilômetros percorridos foram? Pausa o vídeo e tenta responder essa pergunta. Eu posso tentar te ajudar escrevendo uma expressão que indica mais ou menos esse valor pago, que é uma quantidade desconhecida de quilômetros vezes 1,50, acrescida ainda dos R$ 5,00. Beleza? Vamos continuar. Eu vou tentar, então, construir com vocês um gráfico representando a situação anterior, para que daqui a pouco a gente possa tirar algumas conclusões. Por exemplo, para 1 quilômetro percorrido, a gente paga R$ 6,50, a gente já fez esse cálculo na tela anterior. 2 quilômetros, R$ 8,00, 3 quilômetros, R$ 9,50, 11 quilômetros, R$ 21,50. E a pergunta que eu fiz agora há pouco para você, digamos que foi uma pergunta invertida. R$ 27,50 pago por um usuário qualquer, quantos quilômetros foram percorridos? Se você parou e fez o cálculo na tela anterior, você deve ter encontrado o valor 15. Bem, reparem que de alguma forma esses pontos estavam alinhados e eu pude traçar ali por sobre eles uma reta. Mas eles não estão alinhados por uma pura coincidência. A gente vai tentar ver agora por que isso acontece. A justificativa para que estes pontos estejam alinhados é a chamada taxa de variação constante. Mas o que é isso? Bom, primeiramente eu vou pegar dois pontos conhecidos dessa reta e a partir destes dois pontos eu vou construir um triângulo, assim, da seguinte forma, dá uma olhadinha. Bem, a gente vai tomar aí esse segmento horizontal do triângulo que tem medida 2 unidades, por exemplo. 3 menos 1, 2, por quê? Porque ele começa no 1, vai até o 3, portanto, ele mede 2 unidades. Eu vou chamar isso de variação horizontal ou ΔX. Eu vou fazer o mesmo nesse segmento vertical. Pode chamar isso de cateto vertical também, não tem problema. Ele tem medida que vai de 6,5 a 9,5, portanto, 3 unidades. O que é a taxa de variação, então? É a razão entre esses dois valores, que nós chamamos de ΔY, que é o tamanho desse segmento vertical, sobre o ΔX. Fazendo os cálculos, a gente vai encontrar ali 1,5. Mas o que significa esse 1,5? Significa que, para cada unidade deslocada no eixo x, eu vario 1,5 unidade no eixo y. Vou tentar explicar de novo. Se eu me deslocar 1 unidade no meu eixo x, ou seja, no quilômetro percorrido, isso é refletido no meu eixo y em 1,5 unidade. Portanto, como foram deslocadas 2 unidades no eixo horizontal, foram deslocadas 3 unidades no eixo vertical. Vamos confirmar isso pegando agora um novo triângulo nessa mesma figura. Por exemplo, este. Bem, o nosso cateto horizontal agora, ele varia do 3 até o 11. Então, ele tem um tamanho, um ΔX, de 8 unidades. Este outro lado vertical, que seria, no caso, então, o nosso ΔY, ele tem medida que vai de 9,5 a 21,5, portanto, ele mede 12 unidades. Se a gente quiser calcular a taxa de variação, então, quanto que eu me desloquei na horizontal e quanto que isso refletiu na vertical, reparem que ele dá os mesmos 1,5, ou seja, para cada unidade deslocada na horizontal, eu tive refletido no eixo vertical 1,5. Por isso, a taxa de variação ela é constante, ou seja, eu não tenho uma oscilação de pontos e os pontos estão na mesma direção. Daí, se a taxa de variação ela é constante, o gráfico da função é uma reta. E neste caso, a relação que há entre o valor pago e o deslocamento feito pelo táxi é de
y igual a 1,5x mais 5. O que isso significa? O y é o valor pago e o x é a quantidade de quilômetros percorridos. Esse 1,5 nós vamos chamar de taxa de variação. E esse 5 nós vamos chamá-lo de coeficiente linear. Guardem bem esses nomes, pois nós vamos utilizá-los um pouco mais adiante. Beleza? Por fim, toda função afim, por apresentarem as mesmas características, sempre nós podemos escrever que y é igual a ax mais b, onde o a faz o papel da taxa de variação e o b de coeficiente linear. A gente vai fazer agora 2 exercícios para praticar um pouquinho dessas coisas que nós acabamos de discutir. A Cerâmica Marajó concede uma gratificação mensal a seus funcionários em função da produtividade de cada um convertida em pontos. A relação entre a gratificação e o número de pontos está representada no gráfico a seguir. Observando que, entre 30 e 90 pontos, a variação da gratificação é proporcional à variação do número de pontos, aí eu faço 2 perguntas. Qual a gratificação recebida por um funcionário que obtiver 90 pontos e qual a função que relaciona o número de pontos com a gratificação. Observe esse gráfico, dá uma estudadinha nele, que a gente vai analisar na tela seguinte. Vamos lá? Bem, repare que nesse gráfico há 2 pontos conhecidos. E a partir destes 2 pontos, a gente vai construir um triângulo da mesma forma que a gente fez aí nas telas anteriores, dessa forma. Bem, se eu perguntasse para você, qual é o valor do nosso ΔX? Bom, ele vale 20 pontos, porque houve uma variação dos 30 até os 50 de 20 pontos conquistados aí por esse indivíduo. Qual foi o reflexo disso no eixo vertical? O reflexo disso foi de R$200, ou seja, se ele conquistou 20 pontos nessa situação, ele vai fazer jus a R$200 de gratificação. A pergunta foi, mas se ele fizer 90 pontos, qual será a gratificação? Repare que dos 50 até o 90 há um novo triângulo, né? Um novo ΔX de 40 pontos. Então talvez seja uma pergunta um pouco óbvia para vocês. Se em 20 pontos ele conquistou R$200, em 40 pontos ele vai conquistar? Pausa o vídeo e responde a pergunta. R$400. Bem, então basta somar 400 ao 310 que nós vamos encontrar ali R$710 de gratificação. Repare que a gente conseguiu fazer esse cálculo sem nenhum tipo assim, de uma matemática muito rebuscada, né? Vamos dizer que é apenas por uma questão de lógica, né? Ou de proporcionalidade, a gente conseguiu responder a letra A. Então está aqui, a letra A gratificação de um funcionário que obtiver 90 pontos é de R$710. Eu queria que você desse uma olhadinha para essa reta agora. E a gente vai definir essa reta como reta crescente. Por que ela é crescente? Porque à medida que aumenta o número de pontos, aumenta-se também a gratificação. Você pode perguntar assim, pô, mas isso não é normal? Não, neste exemplo é uma coisa muito óbvia, mas no exemplo 2 a gente vai ver que isso não vai acontecer. Mas vamos continuar. Agora a gente tem que responder a letra B. Bom, qual função relaciona o número de pontos com a gratificação? Para isso a gente tem que definir a taxa de variação e o coeficiente linear. A taxa de variação, eu acho que é uma das partes mais simples que tem. Por quê? Basta a gente pegar o ΔY e dividir pelo ΔX de um trecho qualquer do nosso gráfico. No caso aqui, eu peguei aqueles 2 pontos conhecidos, que é aquele pequeno cateto vertical e aquele pequeno cateto horizontal, que está ali naquele triângulo em amarelo. Bem, fazendo os cálculos ali, a gente vai encontrar 10 de taxa de variação. Observe os cálculos com calma. Agora, para a gente definir a função, a gente precisa definir também o coeficiente linear. Para quem não lembra o que é o coeficiente linear, aqui a gente vai fazer um esboço bastante bacana que vai dar uma fixada nesse conceito. Quer ver? Bem, primeiro a gente vai escrever aqui a forma geral de uma função afim. A gente vai pegar agora um ponto conhecido dessa função. O ponto que eu escolhi ali foi o ponto 30 e 110, o par ordenado, 30 e 110. E eu vou fazer as devidas substituições. Por exemplo, o 30 é o x, o 110 é o y. Então, ele vai entrar nos seus devidos lugares nessa fórmula. E o a, que é a nossa taxa de variação, eu também já tenho. Dá uma olhadinha, pausa o vídeo, busca cada uma dessas informações nessa substituição que a gente acabou de fazer. Então, se a gente realizar os cálculos, eu vou encontrar agora o meu coeficiente linear, que vale menos 190. Olha que interessante, presta atenção no gráfico e o que vai acontecer. Se a gente prolongar essa reta, ela vai tocar o eixo vertical
que neste caso é a gratificação, se a gente quiser chamar de y, a compreensão ela é a mesma. Lá no menos 190, esse é o coeficiente linear, é o ponto onde a nossa reta ela toca o eixo vertical. Curioso isso, né? Faz todo sentido o nosso coeficiente linear valer um número negativo, porque pelo prolongamento dessa reta, a gente tinha uma expectativa que ele passasse realmente mais ou menos naquela região. Bem, agora para a gente responder a pergunta qual a função relaciona o número de pontos com a gratificação, a gente toma mais uma vez aquela máscara, né? Aquela forma geral da função afim e faz as seguintes substituições. Presta atenção nos destaques que nós vamos dar aqui para vocês. A taxa de variação e o coeficiente linear, que é aquele valor fixo. Basta fazer essas substituições, que nós temos aqui a função que relaciona número de pontos com gratificação. Agora a gente vai para o exercício 2. A tabela abaixo mostra a temperatura das águas do Oceano Atlântico ao nível do Equador, em função da profundidade. Admitindo que a variação da temperatura seja aproximadamente linear entre cada uma das medições feitas para a profundidade, ele pergunta: a temperatura é prevista para a profundidade de 45 metros. De quantos graus? Qual função relaciona profundidade com temperatura? Então, dá uma olhadinha nessa tabela aí e eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir um gráfico a título de reforçar as coisas que nós aprendemos para a gente poder fazer novas análises a respeito dessa situação. Não que o gráfico seja necessário, mas acho que ele vai te ajudar a enxergar melhor tudo o que está acontecendo. Vamos lá? Então a gente confecciona um aqui rapidinho. Cria lá o eixo, onde nós vamos colocar profundidade e temperatura. Bom, o eixo vertical vai ser a temperatura, porque no eixo vertical nós colocamos o que nós chamamos de variável dependente. Quem depende de quem? A profundidade depende da temperatura ou a temperatura depende da profundidade? É a temperatura que depende da profundidade. Portanto, ela entra lá no nosso eixo vertical, o eixo Y. Bem, e a profundidade, obviamente, no eixo X. Então, a gente cria aqui uma relação bem rápida. Com 20 metros de profundidade, a temperatura é de 15 graus, 35 metros de profundidade, a temperatura é de 9 graus. A gente pode ligar aqueles dois pontos e garantir que aquilo é uma reta, porque o enunciado também nos garantiu isso. E a gente pode estabelecer aqui a pergunta do problema, que é: para 45 metros, qual é a temperatura indicada? Porque foi essa pergunta que ele nos fez. Beleza? Então agora a gente vai tentar resolver isso juntos. Vamos lá? Bem, a gente está ficando fera nisso, né? Bem, a partir de dois pontos conhecidos, a gente vai construir aquele triângulo amarelo, que ele já é figura aí em praticamente todas as nossas telas. E se eu perguntar para você qual é o valor do nosso ΔX, a variação que houve do 20 até o 35 metros de profundidade foi de 15 metros. Qual o reflexo disso no eixo vertical? Portanto, qual é o nosso ΔY? Uma variação de menos 6 graus. A temperatura diminuiu. Bem, qual foi a pergunta do problema? E se nós avançarmos mais 10 metros lá para o fundo do mar? Qual vai ser a nova variação de temperatura? É muito provável que você não tenha essa resposta assim prontamente na ponta da língua, comparativamente ao exemplo anterior, porque lá a gente conseguiu de uma forma muito óbvia responder a pergunta que foi feita. Aqui não. Então a gente monta uma proporção, que vocês conhecem aí por regra de 3. Por exemplo, se em 15 metros houve uma variação de menos 6 graus, em 10 metros haverá uma variação de quantos graus? Eu chamei ali de t. Você pode multiplicar isso cruzado, resolver a continha que nós vamos encontrar 4 graus. Então, a gente vai substituir esse t aqui do nosso gráfico por menos 4. E você já consegue responder, então, qual é a temperatura quando a profundidade for de 45 metros. O resultado é 5. Então, a gente conseguiu, eu acredito também com uma certa tranquilidade, dizer qual a temperatura a 45 metros de profundidade. Observe novamente essa reta, porque ela difere um pouquinho do exemplo anterior. A gente vai batizar essa reta de decrescente. Também, diferentemente do exemplo anterior, o que a gente pode dizer sobre ela? À medida que a profundidade aumenta, a temperatura diminui. Por isso, ela é uma reta decrescente. Isso vai fazer uma pequena diferença na hora de calcularmos a nossa taxa de variação. Acompanhe comigo, então. Beleza? Letra B. Qual função relaciona profundidade e temperatura? Então, a gente precisa novamente fazer dois cálculos. Qual a taxa de variação e qual o coeficiente linear? A taxa de variação, vamos ver se você se lembra, é o ΔY sobre o ΔX. Reparem o seguinte, eu realizei os mesmos procedimentos anteriores. Eu peguei o valor do meu ΔY
que vale 6, e o valor do meu ΔX, que vale 15. Recorre à figura, pausa o vídeo, se você achou muito rápida a informação que eu te dei. Só que ela tem um pequeno detalhe diferente do que nós fizemos até agora. Eu vou fazer um destaque com uma seta aqui embaixo para vocês, olha. É esse menos que eu coloquei aqui. Por que eu coloquei esse menos aqui? Porque a nossa função ela é decrescente. Então, todas as vezes que acontecer isso, você vai ter que se lembrar de acrescentar esse sinal, porque senão a gente vai chegar a um resultado equivocado. É o detalhe que faltava acrescentar em todas as coisas que nós discutimos até agora. Então, quando a função é decrescente, nós esperamos que a nossa taxa de variação ela seja um valor negativo. Então, fazendo as continhas aqui, a gente encontrou menos 0,4. Beleza, pessoal? Encerramos aqui a taxa de variação. Vamos para o coeficiente linear. A gente escreve aquela função geral, né, da função afim, aquela cara geral que ela tem, e escolhemos um ponto. O ponto que eu vou escolher está mais lá em cima. Dá uma olhadinha. Ó. Eu escolhi aquele ponto ali, que é o ponto 20 e 15. Perfeito? É o par ordenado 20 e 15. Portanto, eu tenho ali um x, um y, e a taxa de variação, que é o meu a, eu acabei de calcular. Faça essa substituição calmamente, pausa o vídeo se for preciso. Então, fazendo as substituições, olha o que nós teremos. Perfeito? Se a gente agora evoluir nesse cálculo, eu vou encontrar um b igual a 23. Vamos ver se esse 23 ele faz sentido? Dá uma olhada para o nosso gráfico ali em vermelho, né? Aquela reta vermelha. Ele corta o nosso y, o nosso eixo vertical, ou eixo das temperaturas, lá em cima. Vamos dizer assim, uma posição acima do 15. Esse número é o 23. Então, perfeitamente compatível também com o que nós esperávamos. Está aí mais uma oportunidade para você tentar memorizar qual a função, o papel do coeficiente linear em um gráfico. Então, de posse do coeficiente angular, que é a taxa de variação, e o coeficiente linear, agora a gente pode escrever a função que relaciona profundidade e temperatura. Basta, pela última vez, escrevemos aí a forma geral da função afim, fazer essas substituições, eu vou destacar novamente para vocês. Olha, a taxa de variação e o coeficiente linear. Fazendo as substituições, a gente vai encontrar isso daqui. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado para quem conseguiu chegar até aqui e até a próxima.